E aí pessoal, Rodrigo Marinho para mais um vídeo aí no nosso canal aqui na Guide Automotive. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, vai lá, dá um joinha, isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Vamos lá, hoje eu tenho uma dica bem bacana, fica aí até o final do vídeo. Essa dica ela é de extrema importância para você que está começando ou para você que já é mecânico, mas tem sempre aquele medo ou aquela dúvida de fazer testes elétricos, diagnósticos eletrônicos em um veículo, né? Bom, vamos lá. Estou aqui com o Civic, tá? Esse Civic, ele chegou pra gente com um problema. Na verdade, o cliente relata que o carro, ele às vezes pela manhã não pega, tá? Ele trocou o sensor de temperatura de água, porque o mecânico anterior disse que havia um problema no sensor de temperatura da água, porém não foi resolvido o problema do carro. Esse carro veio pra gente, tá? Eu passei o scanner e realmente acusou falha no sensor de temperatura da água. Eu deduzi, após, né, fazer uma análise técnica no carro aí, eu deduzi que estava acusando um defeito porque o mecânico pode ter desligado esse sensor, tá? E ligou recentemente, isso antes dele, no mesmo dia antes do carro vir para a oficina. O mecânico fez esse procedimento, talvez por esse motivo a memória ela ainda estava no módulo. A questão e a dúvida que a gente fica, por que estava dando defeito presente, né? Sendo que o carro estava funcionando em perfeitas condições, o sensor estava marcando perfeitamente, então ficou essa dúvida. Bom, como a gente trabalha com diagnóstico, fui fazer uma análise nesse veículo, tá? E eu quero compartilhar com vocês um critério de teste e é de muita importância. Assiste esse vídeo até o final. Tem muito mecânico velho que ainda não faz esse tipo de teste, não sabe fazer isso e quebra a cara, quebra a canela no diagnóstico. Eu quero ajudar você. Por que ajudar você? Lá no passado, quando eu comecei a oficina, há 15, 20 anos atrás, tá? Comecei muito cedo. Nós não tínhamos osciloscópio, não tinha informação que tem hoje, tá? Eu trabalhei muito com multímetro. Até hoje, quando chega um defeito de injeção na oficina, muitas vezes eu nem quero saber do scanner, muito menos do osciloscópio. Eu vou com o meu multímetro lá, já faço uns testezinhos para ter uma ideia lá de leitura e já dá para descobrir muita coisa. Então a ideia é ajudar você que às vezes não tem um osciloscópio. Às vezes você que está tão carregado aí de propaganda que às vezes você descarta a tua capacidade técnica de trabalhar com multímetro e descobrir alguns defeitos com multímetro, lógico que não todos. Descarta essa capacidade e desanima porque você não tem um osciloscópio ainda, que você não tem grandes ferramentas. Então eu vou te ajudar nisso aí, tá bom? Vamos lá, ó. O que eu queria passar é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Esse carro, ele estava acusando falha no sensor de temperatura. Tá aqui, ó. Sensor de temperatura é novo. O cliente disse que pagou 800 pau na concessionária, tá? E aí o que eu faço quando eu pego um defeito desse tipo? Eu pego o multímetro. Você vai ver que eu coloquei dois terminalzinhos lá, ó, tá? Com isso aí você tem que ter na tua oficina, ó. Terminalzinho encaixado lá e tá aqui as duas pontas, né, no sensor, tá? Desconectado. Então eu vou pegar o meu multímetro, eu vou pôr na escala de resistência. No caso aqui, ó, eu vou pôr em 20k ohms, tá? O sensor de temperatura, ele é um sensor NTC, ele é conhecido como ECP. E aqui, ó, eu meço a resistência nesses dois fios, tá? Você vê que tá aqui, ó, 2.22 k ohms. Se eu mudar na escala aqui de 200,
ele vai me dar 2.1, que é a mesma coisa, tá bom? Isso é importante você estar familiarizado com o multímetro. Mas eu coloquei aqui a resistência, eu tô vendo, certo? Aí eu venho aqui, ó, dou uma balançadinha, tal, vejo que essa resistência não muda. Isso é um bom sinal, significa que o sensor, ele teoricamente não está com problema, tá? É muito raro pegar sensor de temperatura dando grandes variações no seu trabalho. Geralmente o sensor de temperatura ou ele dá mau contato no conector, ou ele já marca assim, ó, 10 graus de diferença, ou ele é brusco mesmo, queimar. Mas você tendo essa maneira de testar, você já consegue entender se o sensor, a sua resistência, ela está de acordo com a temperatura do carro, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco uma tabelinha, que é onde a gente vai se basear para saber se o sensor está pelo menos me dando uma referência correta. Por exemplo, eu sei que agora a gente está próximo de 22 graus, 20 graus aproximadamente. E tem uma tabela lá que eu considero para ter uma ideia se o sensor está me mostrando a temperatura certa. Já que o problema é o carro não pegar pela manhã, para o carro não pegar pela manhã, eu preciso ter algo muito brusco no sensor de temperatura. Senão, não seria esse o defeito. Mas o lance que eu quero mostrar é isso aqui, ó. E é de importância essa informação. Ó, imagina o seguinte, você está mexendo nesse carro e você não tem um esquema elétrico. Rodrigo, eu não tenho o esquema elétrico, tá? Que eu faço? Tô ferrado. Eu vi que no scanner deu o sensor de temperatura da água, mas eu não sei se está chegando no módulo, se não está chegando. Eu vou te dar uma dica. É óbvio que isso não é válido para todos os carros, mas a grande maioria você consegue fazer isso. Estão vendo que eu retirei a bateria do carro? Eu retirei porque eu queria fazer uma checagem no chicote. Como eu estou fazendo um diagnóstico, eu queria fazer uma checagem no chicote para ver se não havia batido, coisa desse tipo, tá? Enfim, achei que estava tudo normal. Eu tenho um esquema elétrico ali, eu vou te mostrar, mas eu quero te ensinar a descobrir meio que na raça para você tentar se safar aí uma hora que você não tiver o esquema, beleza? Vamos lá. O que eu faço, tá? Eu pego o multímetro, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu ponho na escala, aquela escala do apito, tá? Deixa eu desligar meus dois fios aqui do sensor, deixa eles aqui. Eu ponho na escala do apito. Essa escalinha aqui, ó, que você vai ver um diodinho e uma sinaleirinha aqui, ó, tá? Essa escala. Aí, ó, dá pra ouvir pelo vídeo aí? Quando eu encosto as duas pontas do multímetro, ele me informa 0 de resistência e o multímetro apita, certo? O que eu faço quando eu não tenho esquema elétrico? Eu faço isso aqui, ó. Eu venho no conector, tá? Por quê? Eu quero descobrir se, já que o módulo de injeção, o meu scanner, ele conversou com o módulo e reconheceu que existe uma falha no sensor de temperatura, eu quero descobrir se há um mau contato no chicote, se tem algum rompimento no meio do caminho, e é nesse teste que a maioria peca, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu pego o meu chicote, venho aqui, nunca enfie nada que seja maior do que o furinho que está aqui no conector, nunca. Então, para isso eu tenho o que, ó? Eu tenho isso aqui, ó. Vou mostrar para você aí, ó. Eu tenho, aí, ó, fica mais fácil. Uns fios soldado nesse terminalzinho já, que é um terminalzinho que eu tirei, central velha de alarme, qualquer placa de eletrônico que seja um terminalzinho semelhante ao do sensor de temperatura, eu peguei e fiz isso aqui, ó, conectei aqui, ó, tá? Conectei um aqui, conectei outro aqui. Tem os dois lá conectados. Então, eu tenho aqui, ó, as outras duas pontas desse chicote, correto? Tá aqui, ó, as duas pontas. Aí eu tenho essa paradinha aqui, ó, uma ponta ficou no multímetro, tá? A outra ponta eu vou aonde? Lá no módulo, tá? Porque os dois fios que saem
dali do sensor de temperatura, ele vai para o módulo, tá? Então eu vou pegar essa outra ponta aqui, ó. Eu sigo o chicote. Então, vamos lá. Só para você entender. A ponta preta do meu multímetro tá vindo aqui, entrando nesse fio, vindo aqui, tá? Eu liguei no caso, só para você não se confundir, tá? Ó, eu só tô usando esse fio de caminho, esse outro tá parado aqui. Então ele entrou aqui, tá passando pelo chicote ali, ó, e tá vindo aonde, ó? Aqui, ó, no chicote principal, tá? O que eu pego e faço? A minha outra ponta do multímetro, que é a ponta vermelha, essa daqui, eu venho aqui, ó, e eu começo a procurar ele aqui, ó. Pam, 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 pam. Quando ele apitar, é porque eu achei esse fio, a continuidade dele. Eu testei a continuidade do chicote. Só que o que acontece? Eu tenho uma agulha que eu faço isso, então eu ponho nesse adaptadorzinho aqui, ó, tá? Só é um fio, isso só é um fio. E ligo aqui, ó. É o mesmo que fazer isso aqui, ó. Correto? Só que, ó, tá vendo que fica folgado? Então, para eu não ter problema de mau contato, então eu tenho esse gato aqui, ó, tá jampeado forte, e eu venho aqui, ó. Aí eu começo a procurar aqui, ó. Vou no terminalzinho de metal, tá? E vem aqui, ó. Começa a procurar. 1, 2, 3. Ó, apitou, ó. Eu achei. Se você olhar aí, você vai ver que tá pretinho aqui, porque eu marquei com a caneta aqui, ó. Você vai ver que eu marquei preto aqui, ó, tá? Então, essa é a continuidade daquele fio lá que eu testei aqui, tá? Aí, o que eu faço, ó? Tá apitando, correto? Eu venho aqui, ó, tá apitando. O que eu faço aqui? Eu começo a chacoalhar o fio aqui, ó. Ó, não tá vendo, ó? Nada, certo? Vamos testar o outro? Aí o que eu faço no outro lá? Mudo a minha ponta aqui, né? Do meu teste, ponho no outro fio. E vou procurar também o outro fio lá, ó. Aqui, nada, aqui nada, aqui nada. Achei aqui, ó. Então o que eu deduzo, pessoal? Que esses dois fios aqui, ó, esse terminal aqui e esse terminal é o do meu sensor de temperatura, tá? Isso no caso de se eu não tivesse um esquema elétrico, tá? Então eu consigo na raça descobrir se existe uma continuidade do chicote entre o sensor de temperatura, né, até o módulo, tá? Então, descobrindo, eu venho e marco aqui, eu marquei. E aí eu fui lá no esquema elétrico olhar, vi que realmente bate esses dois terminais. Mas, Rodrigo, por que você faz isso? Você não tem esquema elétrico, se você já tem esquema elétrico? No passado a gente não tinha esquema elétrico de muito carro, então a gente descobria na raça. E outra coisa, eu já peguei muito esquema elétrico que o esquema elétrico ele vem errado, tá? Então eu tenho o costume de testar a continuidade do fio do conector até o módulo, para ter certeza que tá chegando o valor que eu preciso. Então essa dica a gente dá porque muitos esquema elétricos aí, já peguei esquema elétrico com pedal de acelerador eletrônico invertido, tem muita coisa invertida, gente. Então, vale a pena você aprender a fazer esse tipo de teste, tá bom? Aí, para concluir, vou voltar aqui, ó, o que eu faço, ó. Para concluir, ó, o que eu fiz nada mais, nada menos foi isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é só o gatinho aqui, ó, vou tirar fora, tá? Tirei fora. O que eu fiz foi isso aqui, ó, tá? Pegar o multímetro, pôr naquela escala lá. É porque eu fiz aqui o emaranhado, de repente vai te confundir, ó. Tá aqui os dois fios do multímetro, certo? Quando eu junto não faz isso aqui, o que eu fiz? Um veio aqui, ó, tá? E o outro aqui, ó, tá? Um foi na ponta lá do conector do sensor e o outro na ponta do módulo. É isso que eu fiz. Eu achei ele apitou, significa que ele tá tendo continuidade. Legal? Show de bola. Aí, para concluir, ter certeza, eu já descobri aqui, ó, que esses dois caras aqui, ó, são os fios, o pino do meu sensor de temperatura. Aí eu venho aqui, ó, conecto ele,
os dois estão aqui, ó. Eu venho, mudo novamente a escala do meu multímetro, né? Vou conectar aqui, ó. Aqui, ó. Não deu nada, né? Show. Por que que não deu nada? Porque o meu sensor está desconectado. Agora eu vou conectar o meu sensor, ó lá. Ó o que que deu. Então, o que que eu tô fazendo aqui, pessoal? Ó, tá aqui, ó. Multímetro, certo? Os dois fios do multímetro tá vindo aqui, ó. Só um alongador. Entrando nos pinos do módulo. Eu tô lendo o sensor de temperatura da água. Então eu balanço aqui, ó, o conector e não dá nada, ó. Tá perfeitinho. É óbvio que com o osciloscópio eu venho, espeto no fio, já pego aqui no módulo se está entrando sinal, se está tendo alguma variação, enfim. Mas a ideia desse vídeo é te ajudar se você não tem osciloscópio. Se você tá e, meu, você às vezes vai descobrir tanto quanto se tivesse ou não o osciloscópio, tá? Só não pode esquecer o seguinte, você vai notar que sempre que você vai fazer um teste de continuidade usando essa escala, tem que estar com a bateria do carro desligada, tem que estar com o módulo desconectado, porque se eu tiver com o módulo conectado ou o sensor conectado que eu estou lendo, eu vou ter interferência de retorno dentro, então eu preciso estar com ele desconectado, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora a tabela lá, o esquema elétrico, para que você saiba fazer um comparativo de temperatura, tá certo? Bom, pessoal, aqui eu já tô com o esquema elétrico, tá? Lembra que eu falei que o sensor ele é um ECT? Então o que acontece? O ECT ele é um sensor que quanto maior a sua temperatura, tá? Menor vai ser a tensão, tá? Então você vai pegar aqui, por exemplo, se eu tiver com o carro desligado, geralmente é uma temperatura aí próxima dos 20 e pouquinho, vai estar dando 2.500 ohms, tá? Ou a gente pôs, no caso lá deu 2.2, então tá entre 30 e 20 graus, né? Que é a temperatura que eu esperava lá. Se eu for instalar o multímetro para ler leitura, eu vou pegar na casa aí entre 2.66 volts a 3.13 volts, tá? Então isso aqui praticamente a gente tem que ter meio que decorado, tá? Porque um sensor de temperatura geralmente eles são meio que padrões de leitura. Então, como a gente tem um problema ali e acusou falha presente de sensor de temperatura, o sensor de temperatura já foi trocado, eu tive que investigar isso, tá? A conclusão que eu cheguei desse carro aí, eu vou voltar para o carro lá e explicar. A conclusão que eu cheguei desse carro aqui é o seguinte, pessoal. Esse carro aqui, ó, eu já testei pressão de bomba, eu já testei compressão de motor, tá? Fiz o teste, o carro tá com em média de 220 PSI de compressão. Eu vi que a bomba de combustível, o manômetro está instalado lá atrás, tá com pressão, tudo certinho. E eu expliquei para o cliente, a gente tem um problema aqui intermitente, o carro tá 3 dias aqui, toda hora que eu bato, pega, não deu problema. Eu fui investigar que o sistema de partida frio, ele tá com a gasolina suja, velha, e a bomba também não tá operando, tá? Então, o que acontece? Na maioria dos casos que eu pego nessa linha, quando a gasolina, não só nessa linha, mas serve para muita linha, quando a gasolina tá velha, pela manhã, na primeira partida, o sistema entra em funcionamento, o álcool, a gasolina que está no motor, com a gasolina velha do reservatório, às vezes afoga o carro, e aí o carro não pega, tá? Esse é um dos problemas. Ou quando o sistema está inoperante, e aí o carro, por algum motivo, mistura pobre, não entra em funcionamento porque o sistema está inoperante. Então são duas coisas que podem estar acontecendo nesse carro.
como o cliente ele já teve aí, já trocou outras peças, gastou, não resolveu, eu sugeri para ele o seguinte: eu vou fazer uma manutenção no sistema de partida frio e a gente vai acompanhar esse carro para ver se o problema vai ser solucionado ou não. Não adianta ficar trocando módulo, né? Não adianta ficar trocando bomba. A gente tem que ir para uma linha de raciocínio e diagnóstico do seguinte: vela, bobina. Você tem 4 velas, você tem 4 bicos, você tem 4 bobinas. Pensa comigo, o problema do carro é não pegar pela manhã. Se eu tivesse um bico falhando, se eu tivesse uma vela falhando ou uma bobina, o carro pegaria, mas pegaria falhando um cilindro. Nesse caso, tem que ter uma expertise do mecânico, de quem está fazendo o diagnóstico, de entender isso. Porque eu vou condenar bobina, cabo, vela, bico, se eu tenho um carro que não pega pela manhã? Então está mais relacionado ao que? Aos 4 cilindros afogando, aos 4 cilindros trabalhando pobre, ou uma bomba de combustível, ou um sistema de partida frio, um sensor de rotação, que aí vai fazer parar o sistema por inteiro. Beleza? Pessoal, o vídeo ficou meio longo aí, mais do que eu estou acostumado a fazer, mas na verdade é uma aulinha aí que, se você pegar o que foi dito aí e pôr isso em prática, seja num potenciômetro de borboleta, no sensor de temperatura do ar, no sensor de temperatura da água, você vai ter êxito aí nos seus diagnósticos, tá bom? Lembrando que esse carro tem 2 sensores de temperatura. Um vai lá no radiador, no pé do radiador do lado, eu de frente para o carro do lado direito, e um aqui que foi o que eu mostrei. Qual que é a função desses 2 sensores? Um dos sensores só vai trabalhar depois que a válvula termostática abrir. Então a ideia desses 2 sensores é informar o funcionamento da válvula termostática, se está trabalhando, se a água está circulando. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreva no canal, dá um joinha, tem sempre um vídeo legal aí no seu dia a dia. Valeu!